Oi pessoal, aqui é a professora Sandra, trazendo a outra atividade de ciências, tá? Segunda atividade, no caso. Nós vamos trabalhar a formação das cadeias de montanha. As recomendações que eu peço são as mesmas, tá? Coloquem o cabeçalho, o nome de vocês, o primeiro e o último, tá? O texto não precisa copiar no caderno, só as atividades. É para copiar no caderno a caneta e as respostas também a caneta, certo? Então, vamos lá ler o texto. Partes do texto. A formação das cadeias de montanhas. Montanhas são formas de relevo que se caracterizam por suas elevadas altitudes quando comparadas a outros tipos de superfície, sendo então considerados os pontos mais altos do planeta. Possui encosta íngreme, paisagens acidentadas e normalmente apresentam vales profundos, localizando-se geralmente em áreas de intensa atividade tectônica e vulcânica. Para a geologia, ciência que estuda a crosta terrestre, montanhas são formações de relevo recentes, quando agrupadas, extensas e altas. As montanhas formam as chamadas cordilheiras ou cadeias de montanha. Se alinhadas, formam as serras. Como se formam as montanhas? A geologia considera que as montanhas são formações recentes, portanto, não sofreram tanto desgaste por meio de agentes exógenos de modificação de relevo, como a ação dos ventos e das chuvas. Comumente, as montanhas são formadas pela ação das placas tectônicas, que se chocam e geram na superfície dobras e soerguimentos. As montanhas são classificadas por diversos autores de acordo com vários critérios, como origem, idade e altitude. A classificação mais comum está relacionada à origem. Segundo esse critério, as montanhas podem ser montanhas de falha, que se originam a partir de uma falha da crosta terrestre, quando dois blocos colidem, provocando rupturas nas rochas, originando as falhas, e um dos blocos acaba ficando soerguido em relação ao outro. Exemplo, pico ou lancha, localizado nos Estados Unidos. Montanha de dobramento. São originadas a partir da ação de agentes internos de relevo, principalmente o movimento das placas tectônicas. O choque ou atrito entre os dois blocos tectônicos gera o aparecimento de montanhas, por causa do levantamento das áreas. Esse tipo de montanha é uma formação recente, com elevadas altitudes e datada da era cenozoica. Apresenta pouco desgaste erosivo. Exemplo, a Cordilheira dos Andes é um exemplo de montanha de dobramento. Montanhas vulcânicas são originadas a partir dos vulcões, erupções vulcânicas, em atividade ou não. Por esse motivo, apresentam grandes quantidades de rochas magmáticas extrusíveis. Possuem altitudes médias. Montanhas de erosão são originadas pelos desgastes da rocha que constituem o relevo da área em questão. É um processo bastante prolongado, leva milhares de anos para acontecer. Essas montanhas são formadas geralmente por rochas sedimentares e são relativamente mais baixas. Agora aqui uma pergunta. Há ou não montanhas no Brasil? Alguns estudiosos consideram que no Brasil não há montanhas, porque esse tipo de forma de relevo é originado por dobramentos modernos, que não existem no território brasileiro. Porém, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a legislação brasileira considera que há sim esse tipo de formação no Brasil. Segundo Jurandir Ross, grande geógrafo brasileiro, as cadeias de montanhas antigas existem no Brasil
existentes no Brasil estão bastante desgastadas por causa do processo erosivo, mas ainda assim apresentam aspectos serranos em suas extensões. No Brasil, especificamente no estado da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, localiza-se a Serra do Espinhaço, considerada uma das maiores montanhas do mundo. Curiosidades sobre as principais montanhas do mundo. No Nepal, localiza-se as principais montanhas do mundo, entre elas o Everest, considerado a maior montanha do planeta. Porém, há controvérsias a respeito dessa afirmação, visto que depende do critério adotado para as medidas. Se a altitude, a distância entre os pontos, um ponto e o nível do mar, for o critério escolhido, realmente o Everest é a montanha mais alta do mundo, estando a aproximadamente 8.848 metros acima do nível do mar. Mas se o critério escolhido for altura, a medida entre a base e o topo, o Monte Everest perde seu posto para a montanha Mauna Kea, originária de um vulcão localizado no Havaí. A sua altura alcança um pouco mais de 10.000 metros, maior parte deles submersa no oceano. Outros exemplos de montanhas. Aqui tem outros exemplos, depois vocês leem. Montanhas são apenas paisagens bonitas. Que as montanhas são exuberantes e é inegável. Suas paisagens são de tirar o fôlego. Despertam nos desbravadores a vontade de explorar e constituem obstáculos para os colonizadores. Mas é fato que essa forma de relevo não é só fonte de paisagem bela. As montanhas fornecem água, cerca de 50% da água doce superficial do mundo é proveniente das montanhas. Energia, diversidade biológica e cultural, além de minérios. São também local de moradia de diversas populações, tá? Então, esse é o texto, vocês vão ler ele para poder fazer atividade, tá? Que são essas perguntas aqui. Leia o texto com atenção e responda as perguntas. Como se formam as cadeias de montanhas? Como as montanhas são classificadas pelos estudiosos? Essas montanhas se originam de qual forma? No Brasil existem montanhas? Quais são os exemplos de montanha e onde estão localizadas? É simples as perguntas, tá? A questão é a leitura. Então, leiam, façam a atividade de vocês bem feitinho, com capricho, entreguem no prazo, tá? E não esqueça de colocar o nome na atividade, tá bom? Então, é isso. Até mais.